Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, reine em cada coração. Amém? Amém. É uma alegria ter o irmão Jesse de volta. Graças a Deus, recuperado e recuperando, já fazendo arte. Glória a Deus. Melhor assim, muito melhor. Estávamos apreensivos, mas em oração. Podemos dizer até aqui, o Senhor nos ajudou. Amém? Amém. E meus queridos irmãos, como é bom estarmos juntos e nessa manhã iniciarmos o mês da família com este tema geral tão precioso. Como é que é o tema mesmo? Juntos em Cristo fortalecemos a nossa família. Estou percebendo que ainda está fraco. Fomos fortalecidos ainda, né? Pergunta assim: como é que é mesmo? Juntos em Cristo fortalecemos a nossa família. Sua família precisa de fortalecimento. Amém. Então vamos fortalecer através da oração. Chegue perto do seu familiar mais próximo agora e juntos vamos orar ao Senhor, nos preparando para este tempo de mensagem, para este tempo de adoração ao nosso Deus. E ao verso da palavra do Senhor diz que Deus faz aquele que está solitário viver em família. Então, se você é o único representante da sua família aqui, junte-se a outros irmãos neste momento. Junte a outros irmãos, porque a palavra de Deus vai dizer-nos: Deus faz que o solitário viva em família. Vamos somar aí algumas duplas, trios. Junte-se a alguma família aí, você está sendo adotado aí, ó. O irmão Reginaldo está adotando, o irmão Eliseu está adotando, o Reginaldo agora. Deus faz o solitário viver em família. E nós vamos nos fortalecer, meus queridos irmãos, quando nos achegamos, quando nos unimos. Vamos ficar de pé para juntos orar com o Senhor. E quem sabe você está aqui nessa manhã passando por alguma adversidade, e aqui, recordo aqui da conversa que tive agora há pouco, a irmã Gislane, ela perdeu um sobrinho, primo, na verdade, né? Ele está agora no ML, né? Viveu uma batalha, né, contra a drogadição, e está sendo acompanhado agora, né? Que Deus possa ministrar consolação, irmã Gislane, a toda a família, no nome de Jesus. Nós temos muitos irmãos atravessando tempos de gripe, tempos de enfermidade, mas queremos e entendemos que a graça do Senhor nos basta. Amém. Amém. E o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Se você está perto da pessoa que está aí do seu lado, dê a mão para ela agora, porque juntos em Cristo fazemos o quê? Fortalecemos a nossa família. Amém. Oremos então ao Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esta manhã, quando reunimos em Teu nome. E a Tua palavra nos diz que o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, e nós não precisamos temer mal algum. O Senhor é a força das nossas vidas, e nós não precisamos recear. E neste momento nós pedimos a Deus que o Senhor possa visitar cada família com um renovo de forças, que o Senhor possa visitar cada família com cura, que o Senhor possa visitar cada família com provisão, que o Senhor possa visitar cada família, Deus, com a Tua graça superabundante. E Pai, que unidos possamos fortalecer uns aos outros, e que unidos possamos, ó Deus, glorificar o Teu santo nome. Neste momento nós pedimos a Tua palavra aos nossos corações, e que eu seja somente o instrumento do Senhor, no compartilhar das verdades eternas da Tua palavra, ao Teu povo que já está aqui congregado, Deus, e aos nossos queridos irmãos que hoje não podem estar aqui por motivos diversos, alguns por questões de saúde, outros por viagem. Pai, seja qual for a situação, que o Senhor possa assistir cada um dos Teus filhos e filhas às suas necessidades, Deus. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. De pé, vamos ler o texto de Romanos capítulo 14, verso 7. Romanos capítulo 14,
o verso de número 7, e nós nessa manhã refletiremos sobre o tema empecilhos à mutualidade cristã, ou seja, aquilo que se torna um obstáculo aos relacionamentos familiares e, consequentemente, à família espiritual que é a igreja. Empecilhos à mutualidade. E a nossa oração é que esses empecilhos, meus queridos irmãos, eles sejam superados, que esses empecilhos sejam quebrados. Leiamos, voltando então a palavra do nosso Deus, que nos diz: pois nenhum de nós vive apenas para si. Vamos juntos? Pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo. Somente a parte A. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Os irmãos podem tomar assento. Quem aqui recorda de um corinho que tinha a seguinte letra: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. É disso que nós estamos falando. Quando nós falamos de mutualidade cristã, meus queridos irmãos, nós estamos falando de relacionamentos. É por isso que a gente pode até cantar essa música, porque ela de fato encaixa na temática. Mas mutualidade, meus queridos irmãos, é exatamente isso. Se trata de relações interpessoais, se trata de reciprocidade. E é impossível viver a mutualidade cristã, meus queridos irmãos, em uma só pessoa. É impossível que você exerça a mutualidade sem que você tenha o outro, sem que você tenha o próximo mais próximo, que é a sua esposa, sem que você tenha o próximo mais próximo, que é o seu filho, sem que você tenha vizinhos, sem que você tenha irmãos em Cristo, ou que você não esteja inserido num contexto comunitário. A reciprocidade, a mutualidade, meus queridos irmãos, ela precede exatamente o fato de que uma pessoa vive em família ou em comunidade. É interessante que os mandamentos de mutualidades, fazendo uma pesquisa no texto do Novo Testamento, nós temos pelo menos 36 ocorrências desses mandamentos, e eles são caracterizados, meus queridos irmãos, pela expressão uns aos outros. E a expressão uns aos outros, ela então nos fala exatamente sobre os mandamentos de mutualidade. É interessante nós entendermos que em Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo estava escrevendo a família da fé que se reunia em Roma. É interessante que Paulo ainda não tinha ido à cidade de Roma. Ele, na verdade, ele queria ir à Espanha. E ele escreve então essa carta, trazendo então aspectos da obra salvífica, e a partir do capítulo 12 de Romanos, ele começa a trazer imperativos da fé cristã, onde nós encontramos também na carta aos Romanos os mandamentos de mutualidade. Mas é interessante nós entendermos, meus queridos irmãos, nessa manhã, que esses mandamentos de mutualidade, eles não se tratam de algo que um cristão, ou de que alguém que fora regenerado pode decidir ou não fazer. Se você nasceu de novo, você não tem opção, porque a sua vida não é de você. Muitos de nós já dissemos, pelo menos uma vez: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Quem já falou isso? Quem já falou assim: problema meu, não te interessa? Tem uma notícia para você. Desde o dia que você entregou sua vida para Jesus, você não é dono da sua vida. Desde o dia que você entregou sua vida como Senhor, importa sim tudo que você faz, porque você prestará contas a Deus. E o
seu próximo importa também. Porque quantos aqui creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Todos nós, graças a Deus. Então, se Deus fala, amem uns aos outros, o que nós temos que fazer? Se Deus fala na sua palavra, perdoem uns aos outros, o que você tem que fazer? Perdoar. Se a palavra de Deus fala, sirvam uns aos outros, o que você tem que fazer? Servir. Se a palavra de Deus nos diz, sujeitem-se uns aos outros, o que você deve fazer? Aceitem uns aos outros, o que você tem que fazer? Aceitar. Mas o que nos impede, meus queridos irmãos, de fazermos isso? Quais são os obstáculos? E aqui nessa manhã eu quero compartilhar pelo menos 3 obstáculos à mutualidade cristã. Pelo menos 3 empecilhos, e os irmãos perceberão que eles são similares, eles são parecidos, mas cada um deles possui uma ênfase. Cada um desses empecilhos, meus queridos irmãos, eles sinalizam um aspecto desafiador da vida cristã. E o primeiro empecilho à mutualidade cristã é exatamente, meus queridos irmãos, o egoísmo. E o que é o egoísmo? O egoísmo é uma característica que se manifesta quando uma pessoa coloca as suas próprias necessidades, desejos, interesses acima do outro. E a figura que eu quero aqui usar para ilustrar o egoísmo, meus queridos irmãos, é um trono. Isso aqui é um trono. Então o egoísta, ele se assenta no trono e fala assim: olha, eu preciso ser servido. Eu sou rei, eu devo servir. O egoísta, então, ele é o centro das atenções. O ego, ele se torna o centro de todas as coisas. E se alguma coisa não está do nosso jeito, se algo não está da forma que nós idealizamos, então esse reizinho que está sentado aqui, ele fica muito bravo, ele fica muito contrariado. E a melhor figura, então, para ilustrar o que é o egoísmo é exatamente o trono. E a pergunta é, meus queridos irmãos, qual é o antídoto? Qual é o remédio para o egoísmo? Vai ser projetado aí um verso da palavra de Deus, sinalizando a mudança. Porque a partir do momento, meus queridos irmãos, que nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, o eu sai do trono. E quem assenta no trono da nossa vida? Jesus se assenta no trono. E a palavra de Deus nos diz em Gálatas capítulo 2, verso 20: já estou crucificado com Cristo e vivo, mas Cristo vive em mim. Então, meus queridos irmãos, toda vez que você perceber no seu coração o egoísmo ou esse aspecto do velho homem se levantar, lembre-se que você precisa ser mais uma vez crucificado com Cristo. Renunciar o seu ego, sair do trono e deixar a presença do Senhor. O segundo empecilho, meus queridos irmãos, a mutualidade cristã. É claro que é um termo similar, mas aqui queremos enfatizar um outro aspecto, é o individualismo. E se no egoísmo, meus queridos irmãos, a figura é o trono, no individualismo, a figura é o palco. Onde, então, o individualista, ele entende que não precisa de ninguém. Onde o individualista, ele quer fazer uma carreira solo, ele quer que as luzes se projetem sobre ele. Então, ele não trabalha em equipe. Porque é quem precisa destacar? Ele. Então, ele, quando tem aquele hino, né? Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. O que este que está dominado pelo individualismo fala? Grandioso és eu. E esse é o individualista, meus queridos irmãos. E nós precisamos tomar cuidado.
para que isso também não nos aconteça. E aqui nós precisamos entender qual é o remédio para o individualismo. O remédio está no texto que nós lemos nessa manhã, porque nenhum de nós vive para si mesmo. Agora, o terceiro obstáculo, meus queridos irmãos, a prática da mutualidade cristã se chama isolacionismo. Foi difícil de falar, me ajuda a falar aí. Isolacionismo. Isso, coloca a mão no ouvido assim, como se não quisesse me ouvir. O isolacionista, ele não quer saber de nada. Ele não quer aprender com ninguém. Ele não quer conselho. A ideia dele é sempre a melhor. Ele então se isola. E meus queridos irmãos, esses três aspectos eles são muito característicos desse tempo que nós vivemos, que é a pós-modernidade ou a contemporaneidade. E o que nós queremos, pensando em termos de redes sociais, é termos o protagonismo das nossas redes, é termos curtidas, é nos destacar. E você já viu alguém colocando alguma coisa assim, olha, hoje lá em casa foi arroz, feijão e ovo? Alguém já colocou isso na rede social? Coloca. Ela quer colocar o quê? Aquilo que vai ostentar. E esse prato, meus queridos irmãos, é um prato muito saudável, perfeito. O que eu estou mostrando aqui é que hoje nós vivemos uma sociedade de ostentação. Ostentação. E as pessoas, às vezes, na sua rede social, elas possuem 1.000, 2.000, 5.000 amigos. Mas, na verdade, elas estão isoladas. Elas estão numa bolha. E pensando em isolacionismo no contexto do lar, no contexto familiar, é muito provável que depois do culto, ou depois do jantar, cada um pegue o seu celular ou o seu tablet e fique olhando, sim ou não? E para que aconteça uma conversa, é necessário desligar a internet. Senão cada um fica lá com sua trente, com a sua linha do tempo e não tem diálogo. São esses desafios, meus queridos irmãos, que nós estamos entrando. Observe que hoje pela manhã nós não estamos tratando o mandamento de mutualidade propriamente dito, mas estamos observando aquilo que nos impede de vivermos a prática da mutualidade. Mas além de compartilhar os empecilhos, meus queridos irmãos, eu quero de forma bem objetiva também lhes apresentar os benefícios de vivermos a mutualidade cristã, ou seja, de obedecermos os mandamentos da palavra de Deus. E o primeiro benefício, meus queridos irmãos, de praticarmos a mutualidade é porque nós nos tornamos, como família, pessoas mais fortes. E foi realizado um experimento, meus queridos irmãos, com 2 cavalos. E o primeiro cavalo, então, eles colocaram uma carga, e esse cavalo conseguiu levar sozinho 1.800 quilos, 1,8 toneladas. O segundo cavalo, ele conseguiu levar, então, 1,5 toneladas, ou seja, 1.500 quilos. Então, cada cavalo levou uma quantidade de carga, e somadas dão 3.800. Mas depois, nesse experimento, esses cavalos foram colocados ao lado um do outro. E a capacidade então de levar uma determinada carga aumentou, ela subiu. E aqueles cavalos que outrora levaram, carregaram 3.300 quilos, eu errei a conta, eles depois passaram a carregar 3.800. Juntos, nós conseguimos fazer muito mais. Juntos, como famílias, conseguimos fazer muito mais. Já parou para pensar que quando você para orar em família, você sai mais fortalecido? É claro que você deve ter o seu momento
como pessoa individual, seu a sós com Deus. Mas quando você se une, como nós fizemos aqui no começo dessa mensagem, dando as mãos, orando juntos, nós dividimos as nossas cargas, nós dividimos as nossas angústias, nós dividimos os nossos motivos de oração, e juntos então conseguimos levar uma carga muito maior, e podemos então constatar a bênção a qual o salmista Davi recitou no Salmo 133, verso 1, ó quão bom e quão agradável é o quê? Em segundo lugar, meus queridos irmãos, quando nós praticamos a mutualidade, nós podemos, portanto, também testemunhar os ensinamentos de Cristo às pessoas que nos cercam. Lembre-se que nós somos testemunhas. Lembre-se que nós precisamos anunciar a transformação que Cristo operou em nossas vidas. E as pessoas que nos cercam, pessoas que muitas vezes não tiveram uma experiência com Cristo, essas pessoas precisam perceber a coerência entre a nossa pregação e a nossa atitude, os nossos atos. E por muitas vezes as pessoas ouvem aquilo que nós falamos, ouvem as nossas conversas, percebem que nós vestimos uma roupa de crente, vamos para a igreja, mas as nossas atitudes são contraditórias. Mas quando praticamos a mutualidade cristã, nós sinalizamos, ou nós deixamos evidente, meus queridos irmãos, a presença de Cristo, vivendo aquilo que Tiago advertiu, porque a palavra de Deus vai dizer, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Nós não podemos estar entre essas pessoas esquecidas, meus queridos irmãos, da palavra, mas devemos ser, portanto, praticantes da palavra. Mas por fim, meus queridos irmãos, o terceiro benefício da prática dos mandamentos de mutualidade é exatamente o senso de pertencimento. É o fato de nos entendermos que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Porque eu obedeço a palavra de Deus? Porque eu faço parte da família de Deus. E esse senso de pertencimento é descrito pelo apóstolo Paulo com a figura do corpo de Cristo. Em Efésios capítulo 4, versos 15 e 16, a palavra do Senhor vai nos dizer: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, recapitulando, quais são os benefícios, meus queridos irmãos, de praticarmos a mutualidade cristã? Quando praticamos a mutualidade, significa que estamos caminhando em unidade e, portanto, somos mais fortes. O segundo, meus queridos irmãos, é o fato de testemunharmos a presença de Cristo. A minha família e a sua família precisa demonstrar o amor de Cristo. E em terceiro lugar, o terceiro benefício de vivermos a mutualidade cristã é exatamente o fato de pertencermos ao corpo de Cristo. Vamos ficar de pé e já nos preparando para o momento da ceia do Senhor. Eu gostaria que você agora recitasse este corinho antigo que eu falei, mas com mímica ou se dirigindo a alguém. Vamos lá? Eu preciso de você, irmão Eliseu. Você precisa de mim. Nós, Reginaldo e irmão Eliseu, precisamos de Cristo até o fim. Vamos dizer, sem parar, sem tremer, sem chorar. Mas na vida cristã, no momento, nós podemos sim chorar. Chorar não de pirraça, mas de quebrantamento. Só essa parte da música que eu não concordo muito. Podemos chorar. A palavra de Deus fala: bem-aventurados que choram, por quê? E essa é a bem-aventurança do coração quebrantado.
A palavra de Deus vai nos dizer: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Por que nós podemos fazer isso? Porque fazemos parte de um corpo, de uma família. Eu quero já convidar o nosso ministério diaconal para tomar lugar aqui à frente, mas eu quero te convidar para um tempo de oração de forma especial. Feche os seus olhos e examine o seu coração neste momento. Avalie sobre os empecilhos que te impedem nessa manhã de viver a palavra de Deus. Aquilo que tem obstruído de alguma forma o agir de Deus na sua vida. Será que você se identificou com o reizinho que senta no trono? Ou o empecilho do egoísmo? E se porventura você, em seu coração, perceber que o egoísmo, muitas das vezes, na sua casa, na relação com o seu cônjuge, com seus filhos ou com seus pais, tem dominado, é nessa manhã que você precisa sair do trono e deixar que o Senhor Jesus, de fato, seja o Senhor. Será que ao longo dessa mensagem o Espírito Santo tratou seu coração de modo a fazê-lo entender, a fazer que eu entenda que muitas vezes eu sou individualista? E se porventura de alguma forma o Espírito Santo tratou o nosso coração com essa verdade também, é hora de projetarmos a luz em Jesus, é hora de descermos do palco. É hora de parar de reivindicar protagonismo. E é hora de pedir que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja visto em minha vida. Será que nessa manhã, de alguma forma, você percebeu que, de alguma forma, você tem se isolado, desprezado o conselho de pessoas maduras na fé, desprezado o conselho da palavra de Deus? Quem sabe você tem se isolado, seguindo o conselho mundano, o conselho dos ímpios, de se isolar, de ouvir o seu coração. Observe bem, o coração do ser humano é enganoso, o meu coração e o seu coração é enganoso, por isso nós não podemos nos isolar. Precisamos nos submeter à vontade de Deus. E é sobre isso que eu gostaria que você orasse neste momento, porque a palavra de Deus vai nos dizer: examine o homem a si mesmo, e portanto então coma do pão, beba do cálice. Ore ao Senhor neste momento. Senhor, muito obrigado por essa manhã, quando reunimos em teu nome, e tu és o Deus que sonda os nossos corações. O Senhor é o Deus que prova os nossos pensamentos. O Senhor é o Deus que vê se há em nós um caminho mau. E é o Senhor que pode nos guiar pelo caminho eterno. E que todo empecilho, meu Senhor, que nos impede de viver a tua vontade, que seja destruído, que seja derrubado, e que sobretudo o teu nome seja engrandecido. Que o Senhor esteja no trono do nosso coração, que o Senhor esteja brilhando e resplandecendo em nós. Nos ensine, Senhor, a vivermos como família, a família biológica, mas a família espiritual. Nos ensine, Senhor, neste mês, nesta manhã, para que desfrutemos dos benefícios de pertencer à tua família. Que de fato, através das nossas vidas, possamos testemunhar do teu amor. Que de fato, Deus Senhor, possamos desfrutar da bênção da unidade que nos torna mais fortes e nos habilita a honrar o Senhor. Pai, cumpre o teu querer em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento, meus queridos irmãos, nós vamos comer do pão, beber do cálice, trazendo à nossa memória a morte do Senhor Jesus. E essa é a ordenança da permanência, essa é a ordenança da comunhão, essa é a ordenança da unidade. Se você já é um crente em Jesus, regenerado, se
Se você já nasceu de novo, já foi batizado, integra a família de Deus. Você nessa manhã é convidado a comer do pão, beber do cálice. E se você ainda não viveu essa experiência, este é o momento de reflexão. Esse é o momento de lembrar que Jesus morreu um dia na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Ele derramou o seu sangue para que sejamos purificados. E pela sua graça, pela sua obra salvífica, somos salvos. Então, neste momento, estaremos compartilhando os elementos da ceia do Senhor e assim participando, glorificando o nosso Deus. Medite na obra salvadora de Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo que Ele é o pão vivo que desceu dos céus. E Ele veio a essa terra para alimentar a nossa alma, preencher o vazio que bem nenhum pode preencher, para nos dar esperança e vida em abundância. Nós vamos orar com o nosso irmão Gutierrez neste momento. Senhor Deus e Pai, te peço, Deus, ensina-nos a orar, Deus, a aprender a falar com o Senhor, ó Deus, aprender a pedir, a agradecer, Deus. Muitas vezes somos falhos, mas pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Que possamos, nesse momento, Deus, fazer a tua vontade, Deus, participar do teu povo, Deus, que é uma bênção em nossas vidas. Eu te agradeço por esse momento e que possamos fortalecer o nosso espírito, fazendo a tua vontade todos os dias de nossas vidas. E que pessoas queiram fazer parte da tua família, Deus, que é o melhor lugar onde podemos estar. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Tomamos o pão deste momento. Graças eu te dou.
sangue capaz de limpar a mancha provocada pelo pecado, sangue capaz, meus queridos irmãos, de remover todo sentimento de culpa, sangue, meus queridos irmãos, que representa a nova aliança em Cristo Jesus. Deus fez um novo pacto, um novo compromisso conosco. A iniciativa de amor foi dele, a iniciativa de perdão foi dele, e nós podemos viver um novo recomeço, nós podemos viver em novidade de vida, nós podemos em Cristo Jesus sermos fortalecidos, e devemos fazê-lo então até que Ele venha. E nós vamos orar junto com a irmã Eliane, agradecendo a Deus por esse momento que estamos vivendo como igreja, agradecendo pelo cálice, pela oportunidade de sermos fortalecidos na graça e na paz do Senhor. Amém. Vamos o cálice neste momento. Que possamos nos comprometer a anunciar a mensagem da cruz até o fim da nossa vida, ou até o aparecimento do Senhor Jesus. Rude cruz. Vida
nós te bendizemos e te glorificamos. E neste momento, ó Deus, quando já nos preparamos para o retorno aos nossos lares, nós suplicamos que a luz do teu rosto resplandeça sobre cada um do teu povo, Deus. E que cada um seja protegido e guardado, Deus. Então logo estejamos mais uma vez reunidos, ó Deus, para continuar te exaltando e engrandecendo, Deus. A oração que faço no nome de Jesus.